E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre Robot Framework e hoje a gente vai falar sobre o verbo put, tá bom? É muito parecido com o post. Eu até deixei já ele escrito aqui, porque se a gente ver com a parte do post é basicamente idêntico. E vamos lá entender como que a gente vai fazer isso, tá? A gente já teve uma aula de post aqui, foi um dos vídeos anteriores, vou deixar o cardzinho aqui, ou aqui, não sei. E também já teve um vídeo falando sobre cada um dos verbos. Então, se você não lembra o que faz cada um deles, também vou deixar o cardzinho aqui ou aqui. Eu não sei onde é, tá? E beleza, vamos lá então. Só relembrando, o put é para atualização, tá? Mas não esquece de assistir o vídeo lá para você conseguir conferir, porque eu falei bastante informação lá sobre isso, tá? Então tá, o put é para atualização, então a gente já tem que ter criado alguma informação, a gente tem que atualizar, tá bom? Aí, se a gente pegar e vir aqui no nossa documentação, a gente vai ter aqui, ó, isso aqui, ó. A gente vai ter, deixa eu achar, post, get, delete, put, aqui, ó. É aqui que ele tá pedindo. Se eu der um try out aqui, ele tá pedindo que eu coloque o ID do usuário, né, que eu criei e as informações dos usuários que vão mudar. Então a gente vai ter que criar um usuário antes, tá? Então vamos criar o usuário antes. Se eu vim aqui É, cadê aqui, ó, aqui no meu post, não tá? Vou rodar meu post e vamos criar um usuário para rodar esse post, tá? Trem doido. Dá um clear aqui. PS. Não tem esse PS desse jeito, não. Tá, sim, beleza. Ó, executamos. Então a gente tem um ID aqui. Agora a gente quer atualizar ele, que a gente quer atualizar nosso usuário. Então a gente vai vir aqui e vamos colocar o dado que ele quer que ele tenha. Vamos chamar o Silva de Silva3 aqui, tá? Eu vou dar um execute. Ele executou, o e-mail já está sendo utilizado, porque não é esse, né? O meu e-mail. Ah, eu mudei pro 1 aqui, ó. O meu e-mail também é o 1, não. O meu e-mail é o 4. Aqui é o 4 e ele mudou para 3. Então vou dar um execute. E beleza, registro alterado com sucesso. E vamos ver o que ele fez aqui, tá? No current a gente consegue ver que a URL de envio é a URL base, a URL de usuário, mais o ID, tá? Então, se a gente voltar para o nosso robot aqui e vir aqui no put, a gente vê que a gente tem o ID aqui também, beleza? E é desse jeito que a gente faz, então. A gente tem o nosso put, a gente está criando nossa sessão, igual já tem que fazer normalmente, colocando nosso alias, o headers, igual tem antes, expected status que mudou, que agora eu não estou criando nada, só estou atualizando, então é 200 em vez de 201. E aqui é tudo que eu quero mudar nele, tá? Isso aqui só que aqui é o 4. Beleza. Agora vamos dar esse nome aqui para Fulano da Silva. Tinha mudado para Fulano da Silva 3, vamos dar para Fulano da Silva do jeito que está aí. E vamos executar este teste agora por aqui, tá? A gente já executou por lá, a gente pode atualizar quantas vezes a gente quiser. Beleza? Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu tenho que falar. Eu estou usando aqui o Swagger também para mostrar, porque é bom que vocês pegam um pouco de experiência do Swagger, tá? Ele é bem bom para documentação, a maioria dos projetos de API que você vai estar desenvolvendo num projeto aí, vai estar trabalhando num projeto que os desenvolvedores vão desenvolver, vai ter Swagger. Então você que vai ter que pegar o Swagger e colocar num Robot, ou colocar num Postman, ou colocar num Cypress, ou colocar em qualquer outro framework que você vai trabalhar, tá bom? Então, muito importante aprender a mexer com Swagger. Vamos ver se já deu, que ainda não. Ó, falhou. Falhou por quê? Vamos tentar executar isso aqui de novo. Vamos fazer o seguinte. Vamos deletar esse usuário. Deletamos. Deletado. Vamos executar por aqui.
Então vamos dar um Ctrl S aqui e vamos executar um post. Executou. Vamos pegar agora esse ID, vamos colocar ele aqui, um ID que existe, e vamos mudar o nome para Silva2, tá? Vamos salvar. E agora vamos executar o put, ó. A gente está executando o arquivo do put. Então tá. Vamos executar. E passou, o registro alterado. Não entendi o que aconteceu. Se era um registro que já estava apagado, ou se deu algum conflito lá no servidor. Mas beleza, agora ele passou. Então, é basicamente isso. Se a gente quiser... Ah, vamos conferir, né? Se eu pegar e conferir aqui, vamos ver se ele dá alguma outra resposta aqui. Ele deu registro alterado, ele não mostrou nada. Então, se a gente quiser ver esse daqui, a gente vai ter que fazer um get, tá? Eu não implementei o get aqui, mas a gente pode ver aqui no Swagger, tá? Aí, pra gente fazer um get, é só a gente vir com um ID. Vamos ver o ID, e vamos ver se a gente consegue fazer só pelo ID. Consegue, ele consegue buscar só pelo ID, tá? Aí, buscando só pelo ID, a gente consegue pegar o fulano da Silva 2. Aí deu certo. Se a gente vir cá e mudar para fulano da Silva de novo, deu Ctrl S, vamos executar de novo. Traz todas as informações aqui, a gente consegue buscar por qualquer um desses campos. Aí para busca funciona o usuário, o ponto de interrogação e o chave valor que a gente está querendo buscar, igual o outro que a gente fez do Faker API. Tá demorando isso aqui, hein? Será que vai dar algum problema de novo? Tomara que não. Não pode ser que seja alguma coisa no servidor, não dá pra editar duas vezes. Achamos um bug. Não, deu certo, só tá lento mesmo. Ó, executou. Aí vamos pegar e vamos voltar aqui no site, vamos executar de novo. E ó, mudou o nome. Então, ó, tranquilo, a gente consegue atualizar mais de uma vez. A gente pode dar, então, o post para criar, a gente dá o put para atualizar, a gente dá um get para validar. Depois a gente pode dar outro post para atualizar de novo e valida de novo com get, ó. Pronto, temos um testezinho aí. Belezinha. Não implementei tudo automatizado isso, mas pode ficar para vocês fazerem esse outro passo e até linkarem o post com o put, tá? Para ficar tudo junto. Não estou fazendo isso porque o objetivo é fazer os testes mais separados para entender um pouquinho de cada um. Ó, realizando put, esse nome tá até errado aqui também. Mas enfim, o objetivo é a gente aprender como funciona cada uma das keywords separadamente. E mais pra frente eu vou fazer um vídeo pra gente debruçar, debulhar essa API toda aí. A gente vai fazer uns testes bem bacanas, tá? Então, continua aí conectado, vai conferir nos vídeos que a gente vai fazer um tutorialzão de como testar essa API inteira aí no futuro, tá? E é isso, por hoje é só. Curte, compartilha, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!